Boa tarde, espero que todos estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui, o primeiro vídeo que estou gravando para a internet, para expressar minhas opiniões aí, meu ponto de vista. E sinceramente eu esperava fazer isso depois de começar de uma forma mais concreta minha carreira como artista plástico e usar minhas obras como falar a partir das minhas obras, né, sendo elas um ponto de partida para, enfim, ideias, conceitos. Mas as coisas, enfim, têm seus tempos diferentes do que eu imaginava. Então, enfim, durante todo esse percurso, tanto na minha construção visual, né, e tanto com questionamentos, estudos, vida, né, vida no geral, fui acumulando muitas coisas que eu quero compartilhar. Porque acho que também uma coisa não está vinculada à outra, necessariamente, na minha opinião, com minhas obras. E tem muito diálogo, tem muita coisa que sim, mas enfim, quero começar a explorar outras formas de expressão e sei que isso pode gerar, pode trazer reflexões para muita gente, sem colocar nada como uma verdade, mas como o meu ponto de vista. E esse sendo o primeiro vídeo, não escrevi nada, nenhum roteiro, mas para mim ficou bem claro, bem lógico, que eu iria fazer uma apresentação, se for breve, e como essa que eu estou fazendo, mais ou menos. Ia chegar um ponto que eu ia... meu nome é Rodrigo, eu sou artista plástico, por exemplo. E aí daí eu já entendi que esse... Bom, tem um avião aí, mas... né? Acho que dá pra escutar. Esse ia ser o gancho, porque... um gancho para duas vertentes boas aí. Uma é rótulos e outra é o poder da palavra. Então, porque em alguns momentos no cotidiano, na vida, eu acabo falando, sim, eu sou artista plástico, mas eu não concordo em usar esse termo, nem essas palavras, e só de falar isso você já está se limitando. Eu penso que o ideal seria, de forma bem racional, seria falar, neste momento, nessa vida, a minha atuação profissional é como artista plástico, ou uma das minhas atuações profissionais. Porque, enfim, o mundo já rotula, já limita, já tem muitas crenças limitantes o tempo inteiro que a gente tem que fugir, ou desconstruir, entrar para sair. Mas, e além disso, você mesmo falar, se limitar, tipo, as palavras têm muito poder. E aí? Tipo, a gente já pensa as coisas, já é físico, se for pensar, já é uma passagem... Você vai ficar me assistindo aí? Eu tô gravando, peraí, licença. Só me diz onde tá o iPad. Eu tô gravando, por favor. É seu negócio, não é meu. Enfim, já é físico, porque você pensa e já tem uma, né, uma passagem ali de, sei lá, elétrons, uma questão aí nos neurônios e, enfim, já é físico, já é físico. Mas quando você fala, é mais físico ainda, você já está colocando no mundo, enfim, dá para entender o que eu estou falando. Então, em consequências mais abrangentes, levando a estrutura da vida num sentido maior, de um ponto de vista metafísico e espiritual, tem muito impacto nossas próprias palavras. A gente está literalmente criando nossa realidade, ou co-criando a realidade. E... o cachorro tá me olhando ali, eu parei.
que eu ia falar? Ah, sim, porque isso é literalmente spelling. Spelling vem daí, que é tipo Harry Potter, né? Spelling, as coisas de... Enfim, bruxaria tem muito misticismo em cima, mas spelling no próprio sentido é literalmente falar, né? Casting spells é usar suas palavras para criar uma realidade. Então acho que esse é um ponto principal. Dois pontos principais. Um, o poder da nossa palavra, que a gente é muito importante. Tô longe de eu vou vir aqui falar para o que alguém tem que fazer. Mas eu acredito muito que a gente não deve nunca usar a nossa palavra contra a gente mesmo. E nem contra ninguém, mas primeiramente é muito fácil, né, usar contra a gente. Falar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, ou sei lá, eu não tô bem, eu tô cansado. Você já está se limitando. Você já está se limitando e entrando numa história que literalmente criou uma limitação onde não existe. Então, dá para usar o outro lado dessa moeda a seu favor. Falar, tipo, hoje eu queria gravar esse vídeo, eu dormi pouco, mas eu não acordei, fiquei falando, eu tô cansado. Não, eu falei, eu vou gravar o vídeo. E é isso. E, enfim, poder da palavra. Bem importante. E o outro lado são os rótulos. Que... Tá, falar um pouco mais a fundo dos rótulos. Enfim, essa é uma... Eu tenho uma visão do mundo que é... Enfim, é uma crença, uma premissa básica nas minhas crenças é a existência de várias vidas e reencarnação, mas sem se filiar a nenhuma religião específica, nenhuma doutrina. É uma coisa que, dentro dos meus estudos e reflexões, enfim, o espiritismo ajuda muito nisso, porque traz uma racionalidade maior, a fé, e é um entendimento do mundo metafísico mesmo, assim, de uma forma estrutural. E quando você entende a história do espiritismo, de onde veio, por que veio, como aconteceu, passado, antes, toda a preparação, a história da Terra também, de outros pontos de vista, outras religiões, mas enfim. Dentro dessa premissa, a gente tem inspirações específicas em toda a vida, como a gente está tendo agora. E essas inspirações e, enfim, desejos, enfim, as coisas que motivam a gente, que trazem mais satisfação de realização, elas estão alinhadas com o que a gente planejou. Quase sempre, vai. Mas no sentido mais profundo, assim, de realização mesmo, é o que a gente planejou para nosso plano encarnatório. E junto com muitas outras, né, guias espirituais, e, enfim, uma questão complexa, a estrutura. E também não... Às vezes também não é a gente não tem maturidade suficiente para preparar, às vezes é preparado para a gente. Enfim, então desde onde a gente nasce, tem muitas coisas estruturais já mais... que guiam a nossa vida. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem as nossas inspirações naturais, né? No sentido mais lógico, não mais lógico, no sentido mais fluido, sei lá, da vida, da nossa felicidade mesmo, eu acho, do que traz mais satisfação. E sempre vai ser um dilema, vai ser uma... Dilema não, não é uma disputa, mas é uma disputa de interesse, de tempo, de energia, entre o que te puxa para você realizar o que realmente te motiva, o que realmente te satisfaz. Porque eu acredito que a gente ser bem sucedido, a gente está feliz realizando o que a gente acha certo realizar. E, enfim, esse é o começo, né? Sendo bem sucedido internamente e depois mais,
Então, a nossa felicidade, nossa sintonia com as questões que nos... enfim, nos fazem ser mais plenos, mais felizes no presente, talvez. Outro avião. Não faço ideia se ele está atrapalhando o som. Agora eu vou esperar. Então sim, quando a gente está mais feliz no presente, né, co-criando com mais abundância, mais alinhados com uma estrutura complexa da vida, enfim, a gente está num caminho mais fácil, de menos resistência. A gente está tirando limitações e resistências da nossa própria vida e existência. Então isso vai ser, durante toda a vida, uma disputa entre... Disputa meio forte, mas vai ser uma... enfim, entre esse nosso lado e o mundo exterior é uma disputa mesmo, de atenção e de energia no mínimo. E a gente é bombardeado o tempo inteiro com informação, com muitas crenças limitantes e programações estruturais mesmo da sociedade que a gente vive, que já vem se estruturando de muito tempo, né? Muitos mil anos. E essas coisas também não são perversas, malignas, elas só são como são. Algumas, claro que são malignas, mas... enfim, hoje em dia o tempo é dinheiro, né? Então, literalmente pelas telas, literalmente o tempo é dinheiro, então é uma disputa realmente, né? O que você vai ser consumido ou você vai se consumir? Você vai criar ou você vai... né? Enfim, acho que já tem 12 minutos o vídeo, não esperava falar tanto assim. Essa é a minha primeira tentativa ainda de gravação. E é isso, não vou falar de novo que ninguém tem que fazer nunca. Esse é o meu ponto de vista. E vou ficar muito feliz se quiserem dar feedback, principalmente negativos, para como eu posso melhorar a minha oratória, minha gravação, meu conteúdo, qualquer coisa, conceitos. E é isso. Se for resumir aqui, o que eu falei é não se limitar, não deixar que os outros te limitem, e dentro disso não usar nossas palavras contra a gente mesmo. E para isso é parar e pensar e falar com mais calma. Ou não, né? Mas falar como quiser, mas acho que não usar a palavra negativamente é bem importante já. É isso, feliz que eu gravei o vídeo, que eu falei o que eu queria falar. Boa tarde.